Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, também aos nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, e também vai aqui a nossa saudação para os nossos pastores dirigentes do nosso campo, da Assembleia de Deus do campo de Bangu. Queremos também saudar a todos os irmãos e amigos que nos acompanham nestas aulas. Hoje nós estamos para mais uma lição da revista da nossa Escola Bíblica Dominical e desta feita a lição de número 6. Temos o tema da lição, a grande e perfeita salvação de Cristo Jesus. Queremos lembrar a todos que o pastor oficial e professor oficial destas aulas é o nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, que por motivo das suas muitas responsabilidades hoje não pôde estar conosco nesta aula, mas estamos aqui para continuar a dar sequência a essas aulas. Muito bem, queridos, nós temos a lição 6 aí com o tema a grande e perfeita salvação de Cristo. Sempre o tema da lição é importante, como eu gosto de falar, você traduzi-lo. Então, tu tem a grande e perfeita salvação de Cristo, já é um tema, né, bem autoexplicativo. Nós temos aí como texto de referência lá em Romanos, capítulo 3, versículo 19, Efésios 2:8, que é um versículo que chama bem a atenção, que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E nós temos aí o texto áureo da lição, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o texto de referência, o texto áureo, né? E a verdade aplicada também, que é a grande dica da lição, que é o resumo, diz assim: a salvação é um presente oferecido por Deus à humanidade, um benefício que não depende de nenhuma obra humana. Então, o que eu faço para a minha salvação? Tem alguma coisa? Então, aqui nós temos a verdade aplicada como um resumo da lição. É bom o professor sempre, quando começar na sua lição, você olhar, prestar bem atenção para essa verdade aplicada, porque ali está, né, o cerne de toda da ideia da lição. E os objetivos da lição, que você tem que observar aí, o primeiro objetivo, explicar como e onde a salvação foi elaborada. A salvação, o que é a salvação? Como ela foi elaborada? Onde, né? E por que que nós necessitamos dela? O item 1. O ponto de objetivo 2, mostrar 3 importantes aspectos da salvação na vida humana. Aqui ele fala mostrar 3, mas você pode, né? É só uma ideia para levantar. E o terceiro objetivo, apresentar como essa tão grande salvação produziu benefícios para as nossas vidas. Como foi? Qual foi o benefício dessa tão grande salvação? Então, aqui nós temos o motivo da oração, que eu sempre gosto de lembrar o professor, você que é professor. O motivo da oração só está na sua revista de professor e está dizendo aí: ore para que os novos convertidos sejam firmes e não voltem atrás em suas decisões. Então, motivo de oração aí durante esta semana, para você que está preparando a sua aula, é orarmos, todos nós professores, orarmos pelos novos convertidos, para que eles estejam firmes, permaneçam nos caminhos do Senhor. Muito bem, queridos, então nós vamos aqui o primeiro item, explicar como e onde a salvação foi elaborada, o que ela é e por que necessitamos dela. Eu gostaria de indicar para você, professor, o livro As Doutrinas da Bíblia, de Neil Pilman, né? Então, ali nós temos as doutrinas e tem a doutrina da salvação. Ali fala sobre todas as doutrinas, né? E você pode estudar bastante o item da salvação ali, que ele traz bastante esclarecimento para todos nós. Agora, você poderia começar na sua lição com o seu aluno perguntando, né? O que é a salvação? O que é a salvação? E por que ela existe? Você pode começar a fazer este tipo de questionamento. Salvação de quê? Por que eu preciso da salvação? Por que eu preciso ser salvo? Você pode começar fazendo essa enquete entre os seus alunos. Gente, salvar de quê? Por que eu preciso ser salvo? Como que surgiu essa ideia de salvação? Então nós temos aí a necessidade de salvação que tem. Você vai começar explicando desde a queda do homem no Jardim do Éden. Através de Adão, o homem perdeu a comunhão, foi cortado, e a partir dali ele entrou, né, na desgraça, vamos dizer assim, do pecado.
a separação. O que faz a separação entre o homem e Deus é justamente o pecado. O pecado causou para o homem a morte física. E não só a morte física, a morte espiritual também. O homem estava condenado, separado de Deus. E aí nós vamos ver, e o plano da salvação? Como é que acontece? Surgiu quando? O homem pecou e errou. Aí Deus, pronto, já tem aqui, vamos elaborar um projeto. Né? E aqui nós temos que entender que é um assunto interessante sobre a presciência de Deus. Deus conhecendo todas as coisas. A gente observa na Bíblia que o plano da salvação, a morte de Jesus Cristo, ela era anunciada, sempre foi anunciada no Antigo Testamento, pelos profetas. Antes da fundação de tudo, já tínhamos o plano da salvação. Então, e a presciência de Deus? E são os questionamentos dos teólogos hoje, discutindo sobre isso. Mas para aí, se ele já sabia que ia acontecer, por que então que ele não resolveu? Então, nós, muitas das vezes, discuta isso com o seu aluno. Às vezes, queremos fazer lógicas de um Deus na nossa cabeça. E o que acontece com muitos dos nossos teólogos que tomam rumos de tentarem colocar Deus na sua lógica, acabam desacreditando de Deus. Tem até um hino, né, que a nossa juventude aqui em Bangu canta: ninguém explica Deus. O homem, por mais que inteligente ele seja, por mais que estudioso seja, vai chegar no momento que ele vai ter que parar. Porque o que Deus não revelou para o homem tem que se contentar. Existem coisas que Deus ainda não revelou e que há de revelar. Então nós temos, se a Bíblia fala da presciência de Deus, Deus já tinha um plano, caso na sua presciência, por saber de todas as coisas, ele já tinha o plano da salvação. Então, o plano da salvação, a necessidade da salvação, estávamos desligados através do pecado de Adão, ficamos afastados de Deus, condenados pelo pecado, e Deus começou a traçar os seus planos, né, para que o homem fosse resgatado, tivesse a salvação é como nós diríamos, a lição já diz, foi elaborado, a salvação é o resgate do perdido. A salvação é você trazer de volta a condição de harmonia com Deus. Porque afastado de Deus, o homem está perdido. Mas quando Deus traz o homem de volta para o seu aconchego, aí nós temos o homem salvo daquelas garras do pecado. Então a salvação foi elaborada desde a eternidade. Deus tinha esse projeto, esse plano, por conhecer todas as coisas. A salvação então é o resgate do perdido. A Bíblia, né, lá em Marcos aqui, diz que o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos. Está lá em Marcos 10:45. Então, a salvação é o resgate. O Senhor deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, não se acabe, mas que eles tenham vida, quer dizer, cheguem à salvação. A salvação é a união entre o homem e Deus. A salvação é justamente trazer o homem agora. Ora, nós vamos olhar no Velho Testamento todas aquelas sombras de Cristo. Nós vamos olhar em Isaías 53, que fala ali, tem todo uma história da redenção de Cristo, podemos dizer assim. Cristo morreu, foi moído pelas nossas... Então, todo um sacrifício. Como era feito aqueles sacrifícios antigamente, eles mostravam e apontavam para Cristo. Cristo chega hoje, você olha, quando João Batista olha a Jesus, o que ele vê? Eis aí quem? Eis aí aquele Cristo. Eu acho que é aquele que Isaías falava. Não, eu acredito, pode ser que seja. Mas você vai ver que pela palavra de Deus, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, pela visão que esse homem tem, quando ele olha Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui já tem uma grande verdade para nós entendermos a salvação. O plano da salvação que foi traçado, né? Então Cristo aparecia ali junto àquele homem que batizava e agora estava dizendo: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, discuta isso, né? Traga à luz com os seus alunos. A salvação é a união entre o homem e Deus. E o segundo ponto mostra 3 importantes aspectos da salvação na vida humana. O comentarista coloca aqui que os processos que envolvem a salvação, ele fala aqui sobre a regeneração, a justificação e a adoção, né? Lendo este livro do Mia Pellman,
ele fala aqui 3 aspectos que ele começa a falar com a justificação. Eu até peguei essa anotação. Ele diz assim: a justificação você traduziria, por exemplo, como o homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e justificado. Ora, eu era culpado, eu estava condenado. E agora, nessas características da salvação, eu fui colocado de um culpado, de um réu condenado, e alguém, o Espírito de Deus, ou Deus, me deu uma condição de justificado. Olha, perdoei as suas culpas, apaguei essa história, você agora está justificado, não tem nada contra você, paguei com o sangue de Cristo, que nos purifica de todo e qualquer pecado. Paguei, agora você é justificado. E um outro aspecto, né, que ele fala, que está aqui também, é regeneração e adoção. O que é regeneração? A regeneração, a alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo esta concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família. Ah, aquela pessoa agora, o que é regenerar? Regenerar é tornar aquilo que não prestava mais, tornar para o estado inicial, para o estado de bondade. Né? Purificação, nós vamos, por exemplo, quando uma terra ela perdeu as suas propriedades de nutrientes para o plantio, ela precisa ser regenerada. Alguém diz, essa terra, a palavra de Deus diz, olha, se o sal perder a essência do sabor, para mais nada serve. Então, nós estávamos agora como um sal sem sabor, e agora Deus, através da sua infinita graça, em um ato não merecido, o Senhor nos volta a dar sabor à nossa vida e nos diz, olha, você não está só, você agora faz parte, nós fazemos parte da herança de Deus, somos filhos de Deus, chamados, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Essa é uma outra característica da salvação. E a outra é a santificação, que o comentarista não colocou aqui na lição, mas como eu estou dizendo, ele colocou apenas 3, mas a santificação você pode também trazer aí para os seus alunos sobre a santificação, que faz parte da salvação. A santificação é o processo de você servir a Deus. Você está constantemente agora a serviço desse Deus que te justificou, que te regenerou, que te adotou, e agora você, com um coração grato a Deus, você o serve com a sua vida em santidade, não é isso? A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, esta é uma condição também que você pode trazer com seus alunos. E o último item, que fala sobre apresentar como essa tão grande salvação produziu benefícios para as nossas vidas. Aqui no item 3, vivendo como salvos, seguros na obra de Cristo. O projeto e o plano da salvação, surgiu agora, alguém descobriu isso? Não, era um projeto que Deus já tinha preparado desde a fundação, desde o começo de tudo. Deus, ele é perfeito. E o que isso traz para nós? Você poderia questionar com seus alunos. Deus saber, Deus ser presciente, qual é a vantagem disso para nós? O pastor Sóstenes gosta de dizer, traga para o meu nível. E agora, me diz qual é a vantagem de Deus ter ciência. Porque ele sabe justamente, fale isso para o seu aluno, ele conhece o futuro do seu aluno, ele conhece a minha vida, ele conhece os meus pensamentos, ele sabe o que está por vir e ele consegue, com isso, me dar a sua graça e me dar a sua direção. E viver seguro na obra de Cristo, o outro item aqui, firmados na palavra de Deus. Se você estiver firmado na palavra, e aqui foi o grande momento, né? Nós estamos vivendo a época e o ano, comemorando o ano da Reforma, dos 500 anos da Reforma protestante, e que era o grande tema, de volta à palavra. Conhecer a palavra. E é um versículo que diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso você, professor, pode trazer para o seu aluno. O crente, a salvação, também ela tem esses benefícios da confiança que temos. Ele tem o benefício de estar firmado na palavra. A Bíblia diz, olha, se vocês fizerem conforme a minha palavra, ou forem obedecerem a minha palavra, vocês fizerem o que eu vos mando, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, eu preciso obedecer, eu preciso conhecer a Deus. Então, firmados na palavra e revestidos da armadura de Deus. Esta também é outros benefícios da salvação. Porque
A palavra de Deus, através da salvação, nos garante que se você estiver revestido com as armaduras de Deus, você está protegido contra as potestades do inimigo, você estará atuante com a palavra, estará com o escudo da fé e o Senhor guardará a minha e a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que esta aula ela possa falar melhor aos nossos corações e que você possa pedir a Deus graça para que Deus abençoe o seu aluno, abençoe a sua classe. Que Deus abençoe a todos. Amém.